Ok, pessoal. Então, hoje é nossa quinta aula, né? Fora a introdução inicial. Essa aula, então, é o início da matéria sobre elasticidade, né? Já vamos definir. Ou seja, até aqui a gente viu as estruturas de mercados mais simples, né? Oferta e demanda, equilíbrio, desequilíbrio, excedente do produtor e do consumidor. E já deu para ter uma ideia também com as aplicações que a gente fez, quais são os usos, né, desse conteúdo. Agora, o próximo passo ele é essencial, assim, porque até aqui a gente viu deslocamento de oferta, de demanda, modificações no preço, e as modificações essas a gente sabe que tem impacto, né? Ou seja, isso aumenta o preço, cai demanda, aumenta a oferta. E até aí a gente sabe o sentido, então, que essas variações têm. A gente só não sabe a magnitude. Então a questão da elasticidade é exatamente essa, né? É a gente ter uma ideia da magnitude do impacto que essas variações geram. Ou seja, quando ocorre um aumento ou queda de preço, qual é as variações, quais é os impactos reais que tem sobre a demanda e a oferta. E claro, né, já dá para imaginar que não é igual para todo tipo de produto, né? Para alguns o impacto é maior, para outros o impacto é menor e depende de uma série de fatores. Mas a questão é que os economistas, e aqui no caso, aqui mais especificamente John Hicks, né, na primeira metade do século passado, ele começa a fazer, digamos assim, um método de a gente calcular esses impactos. Né? E esse método é a elasticidade. Né? Então, o cálculo da elasticidade é essencial para a gente saber o quanto, né, modificações de preço, principalmente, mas pode ser outra variável, pode ser renda, a gente vai ver isso, pode ser preço de outro produto que influencia este produto principal, digamos assim, e pode ser também pelo lado, tanto pelo lado da demanda quanto pelo lado da oferta. Então tem todos esses requisitos aí. A gente vai começar pela a mais comum, assim, a mais comumente usada, né? Então, assim, se caso na introdução vocês não tenham visto todos, é o que a gente vai tentar fazer aqui, mas provavelmente, se vocês viram a elasticidade, pelo menos a elasticidade que a gente vai ver agora passou por vocês, que é a elasticidade da demanda. Mas antes disso, já estou adiantando as coisas, vamos ver o conceito de elasticidade. Então, de forma geral, a elasticidade é uma medida da sensibilidade de uma variável em relação à influência da outra. Ela é basicamente usada somente em economia, então pode-se dizer que se trata de variáveis econômicas. Né? Então, tecnicamente, a elasticidade nos informa a magnitude da variação percentual em uma variável em decorrência de uma variação percentual de outra variável. Essa definição eu coloquei assim de forma mais aberta, porque em algum momento pode se calcular para outras medidas fora da economia. A priori não sei de um cálculo de elasticidade fora da economia. Ele foi pensado dentro da economia e a gente já vai saber por quê. Né? Vamos lá. Então, qual o tamanho da resposta dos produtores e consumidores à mudança de preço? A gente já sabe a direção, a gente não sabe a magnitude. Antes das empresas e do governo decidirem mudar seus preços, devem antecipar a magnitude da resposta dos agentes afetados. Eu sei que isso é o que se deve fazer, agora que se é feito ou não é outra história. Né? É claro que quando você pensa em economia, é muito importante saber os impactos de uma política econômica. Então, você simplesmente definir lá da sua cabeça é certo, é um convite a dar errado. Né? Então, muito interessante saber que tipo de bens, que conjunto de bens são esses, na qual você determina uma dada política, porque os impactos podem ser diferentes até mesmo do que você espera. Isso não é só aqui no Brasil, no mundo todo, né? Então, tem muitos economistas, por isso que os economistas às vezes são vistos como
chatos, né? Pô, cara chato ali, as pessoas estão tentando ajudar, mas daí o cara tá vendo que o efeito final vai ser diferente daquilo que se espera. Às vezes uma boa ação não significa um bom resultado. Essa é a questão. Então, infelizmente, para quem está ao vivo aqui, não, para quem está ao vivo não está aparecendo meu rosto, né? E para quem depois for olhar aqui no YouTube essa gravação, o meu rosto eu vou ajustar aqui, porque ele está bem na frente. Mas para quem está aqui agora online, não tem esse problema. Então, quanto a demanda de um bem aumenta, quanto seu preço diminui? Vamos ver. Olha, a gente pode medir isso através da variação, cálculo das variações diretas, assim, resultante, que é, na verdade, a gente vai ver isso, a inclinação da curva de demanda. A inclinação da curva de demanda, que é o coeficiente angular, ele já nos diz praticamente o ângulo da resposta, né, que as variações têm em relação à explicação do preço e quantidade. Então, quer dizer, pode-se dizer então, pessoal, que poderíamos calcular direto com o cálculo das variações, ou seja, pega lá o quanto variou a quantidade, dado o quanto variou o preço, emite a razão entre os dois e isso vai te dar um valor. Vai te dizer, então, de certa forma, já estamos chegando lá, a magnitude, né, dessa variação. Isso pode ser simplificado para vocês que já estudaram matemática 1 lá, né, através da derivada parcial. Né? A derivada parcial, no final, é o cálculo das variações. Se você tem de forma discreta esses valores, aqui, calcula diretamente. Se for uma função, que significa que é uma análise contínua, né, que é vários pontos de uma reta, por exemplo, aí você faz através do cálculo de uma derivada simples. Né? Mas eu não vi derivada ainda. Pô, nessa altura do campeonato, o cara já viu, né? Pode não ter entendido, é outra coisa. E é simples, assim, o cara que não entender, ele vai atender em algum momento, mais cedo ou mais tarde. Legal? Mas não é só isso, porque isso não é suficiente para nós. Ou seja, eu vou aqui tirar um pouquinho. Existem diferentes unidades de conta, como quilos, sacas, gramas, litros. Ou seja, os bens, eles são medidos de forma diferente. Então, como é que eu vou medir lá a saca do arroz com litro de gasolina? Como é que eu vou fazer a comparação entre os bens, a quantidade de passagens aéreas, com o quilo da banana, né? Uma coisa é unitária, outra coisa é por quilo. Como é que eu vou fazer? Se for através dos cálculos das variações diretas, como é aqui, eu pego lá o quanto teve de aumento de compra de passagens em relação à queda do preço, né, das passagens aéreas, em relação ao quanto se consumiu mais banana em quilos, dado a queda do preço. Passagens aéreas, o valor é bem mais alto, da banana, por mais que seja cara, é bem mais baixo. Esteja cara, a banana está cara ultimamente. É mais baixo, então é difícil, vai dar valores que não tem uma comparação, não é uma medida de comparação. Então esse já é um problema que ocorre se eu fizer o cálculo somente usando essas medidas aí. Então qual é a questão? A questão é que ela não serve. Então a elasticidade de preço da demanda não é somente um cálculo das variações diretas, né? Mas um cálculo da variação percentual, né, da quantidade demandada e do preço. Então, na verdade, o que se calcula é uma taxa de variação, e aí isso acaba se tornando algo melhor, né, e comparável. Por exemplo, o quanto de forma percentual caiu o preço da passagem aérea e o quanto em forma percentual aumentou a compra, mesmo que sejam em unidades, mas aí eu vou ter o percentual, né, aumentou a compra de
passagens aéreas, que é a quantidade no caso. E se caiu o preço da banana, quanto em percentual caiu esse preço da banana e em quanto os quilos de banana ou toneladas, agora tanto faz, porque eu vou ter o percentual, quanto percentual aumentou essa quantidade, né? E aí, como está tudo em percentual, é fácil de comparar, porque, digamos, caiu 5% o preço da banana, mas também caiu 5% o preço da passagem aérea. Só que tivemos um aumento de 20% na compra de passagens aéreas e só um aumento de 10%. Então deu para comparar, porque agora temos em termos percentuais, não me importa se foi quilo, toneladas ou unidades, não é? Então essa é a questão que, pelo menos dessa forma de cálculo aqui, vai ser superada através da taxa da variação percentual, para ter essa resposta, né? Então, mede a sensibilidade, agora sim, uma definição mais justa e econômica, é que a elasticidade de preço da demanda mede a sensibilidade da quantidade demandada em relação a mudanças no preço. Então, quanto vai variar a quantidade dado as variações no preço? E variações, obviamente, só pode ser ou aumentou o preço ou caiu o preço. Qual é o impacto na quantidade demandada em termos percentuais? Então, a elasticidade vai me dar esse norte aí da magnitude do impacto. Lembrando, se foi 20% lá nas passagens aéreas, o impacto foi maior nas passagens aéreas do que no mercado de bananas. Então, eu tive uma magnitude de comparação. Legal? Então, é definido então como a variação percentual na quantidade demandada de um bem ou serviço, ou seja, o produto de forma geral, que decorre das variações percentuais no preço. Isso, em específico, a elasticidade de preço da demanda. Legal? Então, bora lá. Então, uma definição formal é o seguinte: temos lá, esse aqui vai ser o símbolo, pessoal, que a gente vai usar agora para elasticidade de preço da demanda, esse epsilon-dzinho, ok? Então, quando ele aparecer, você já sabe que se trata da elasticidade de preço da demanda, em específico. Bacana? Vou tirar isso aqui. Bom, então, a variação percentual de uma variável corresponde à sua variação absoluta dividida por seu valor original. É claro, como é uma taxa de variação percentual, você pega o quanto variou e divide pela quantidade total ou o preço inicial. Então tá aí, ó. E aí você tem então uma taxa de variação nesse caso aqui. Nesse caso aqui, pega o quanto variou da quantidade em relação à quantidade. Então você tem a taxa de variação da quantidade. Pega aqui a variação do preço em relação ao preço que já era definido. Por exemplo, se o preço era R$10 e aumentou para 12, essa variação aqui é 2, dividido por 10, ok? Aumentou 20%. E assim por diante, entendeu? Bom, a gente pode reorganizar essa equação dessa forma aqui. Então fica a variação da quantidade dividido pela variação do preço vezes razão de preço por quantidade. Então essa é uma definição melhor, digamos assim, da elasticidade, preço da demanda. É muito melhor. Só que essa ainda é uma digamos assim, definição discreta. O que quer dizer com discreta? É que você consegue fazer com números dados. Eu sei qual é o preço e sei qual é o valor que aumentou ou diminuiu o preço. Eu sei qual é a quantidade. Então você sabe de forma discreta, os valores estão dados. Mas agora pode ser que seja apresentado para você uma equação de demanda e peça para você analisar dentro dessa equação, que seria uma análise contínua, né? E aí, essas variações que a gente analisa de forma discreta, através da variação absoluta, pode se dar numa função através do que é a taxa de variação de uma função, é a derivada parcial dessa função entre as duas variáveis, né, que compõem essa função, que é, no caso, quantidade e preço.
Se for o caso de analisar uma função, então a gente tem uma definição mais geral, assim, que é essa aqui, né? Que é essa que vocês vão ver por aí, né? De definição de elasticidade de preço da demanda, que é a derivada parcial da quantidade demandada em relação ao preço vezes a razão preço-quantidade. Essa então é a definição formal da equação de elasticidade de preço da demanda. Legal? Bacana, mais ou menos bacana. Então tá aí, então definimos então um método, né, de, digamos assim, interpretar, ou melhor, averiguar qual é o impacto do preço sobre a quantidade, qual é a magnitude desse impacto, e comparar, inclusive, com a mesma variação em outros bens. Então vamos lá. Tá, mas aí o que a gente faz, né, com esse... Ah, deu um valor lá. E aí, o que a gente faz com esse valor? Simplesmente sabe se foi bom, se foi ruim, como. Então a gente tem que interpretar esses valores, né? E tem, claro, uma forma de interpretação. E essa forma de interpretação é, como eu estou falando para vocês, a questão da magnitude do impacto. Foi grande o impacto? Foi pequeno o impacto? O que é grande? O que é pequeno? Então vamos ver como é que a gente pode interpretar. Olha só, dada a relação inversa entre preço e quantidade, que é aquela relação inversa normal da demanda, né? Subir o preço, cai a quantidade e vice-versa. Temos que a elasticidade da demanda é negativa. Então, quando a gente for calcular lá aquela equação da elasticidade, a derivada parcial vai dar necessariamente um valor negativo. É só você lembrar lá da equação lá, pessoal. Deixa eu ver se tem ela aqui. Não, não tem. A equação tem um menos b. Quantidade igual a menos bp. O menos é, obviamente, a relação inversa entre preço e quantidade. Aumentou um, diminuiu o outro. Só que quando fizer a derivada parcial, o A é constante a zero, lembrando. Vamos lembrar lá do Matematicão. O A é constante, ele é zero. Qualquer constante derivada... o pessoal mandando mensagem. Vai tentando entrar aí, tentem aí. Vai tentando entrar, né? E já onde tem preço é igual a 1, né? Derivada em relação ao preço. E aí vai ficar o menos B lá. A gente vai fazer isso mais adiante, mas já estou adiantando alguma coisa que se o cara não pegou aqui, pega lá. Tem que tentar entender. Então é negativo a derivada. A derivada parcial é negativa, essa é a razão. Então, pessoal, sempre que você fizer o cálculo, ele vai aparecer um valor negativo. Infelizmente, o valor negativo ele acaba gerando uma interpretação que é possível. Você pode interpretar ela, mas ela fica contraintuitiva. Então, para facilitar, essa é uma questão didática, né? Claro que os economistas, quando fizeram isso, lá, como eu falei, John Hicks, no início eles entenderam, não deram muita bola para isso, mas em algum momento se ligaram o seguinte, ó, como fica muito contraintuitiva essa interpretação, e vocês vão ver isso depois, eles colocam um módulo, né, um valor absoluto, ó, na verdade é o valor absoluto que vai, por exemplo, de 2, se a gente lembrar lá a matemática, ele é um valor entre 2 e menos 2, é o valor absoluto ali. E aí a gente usa sempre o valor positivo, né? O 2 como interpretação. Então o que acontece? A gente usa o módulo do resultado. Para quê? Para que usar esse módulo? Né? Para atrapalhar? Não, porque a gente faz a interpretação sobre o valor positivo, essa é a ideia. Então se o módulo deu, por exemplo, menos 1, coloca o módulo lá, você já sabe que é 1. Se deu menos 2, é 2. Se deu menos 0,5, é 0,5. É só para isso, para tornar positivo, e aí a interpretação fica mais fácil. Bacana. Dito isso, esse é o primeiro ponto. Ok, colocamos um módulo. Isso é só aqui em elasticidade de preço da demanda. A oferta nem vai precisar disso. Então, se a elasticidade, pessoal, der... Agora o segundo ponto. Se a elasticidade der maior que 1, aí esse resultado significa que a gente tem o seguinte: a variação percentual na quantidade é maior do que a variação percentual no preço.
Nesse caso, dizemos que a elasticidade da demanda é elástica em relação ao preço. Ou seja, sempre que o resultado que você calculou lá der maior que o módulo daquele resultado der maior que 1, então tem uma demanda elástica. E o que é uma demanda elástica? Como essa definição está dizendo, a variação percentual da quantidade é maior que o preço. Olha só, vamos imaginar o seguinte: o preço do bem aumentou 5%. Tá. Aí vai cair a demanda. Vai cair. Primeiro, se o preço aumentou, você já sabe que a demanda vai cair. Isso é fato. É a função demanda. Só que a elasticidade, dado que ela é elástica, é o seguinte: se o preço aumentou 5% e a demanda é elástica, necessariamente a quantidade demandada vai cair mais que 5%. Pode ser 6%, pode ser 10%, 15%, não importa. A variação percentual vai ser maior. Então, o impacto é maior na quantidade demandada. Isso é uma demanda elástica. Tu mexe um pouquinho no preço e tem um grande impacto na demanda. Ou pelo menos maior que a variação do preço. Essa é a ideia que tem. Então é uma demanda elástica, ou seja, ela tem uma sensibilidade maior, responde muito a preço, ela é elástica. Essa é a ideia. Bacana. A gente vai depois fazer um esqueminha aqui para vocês fixarem isso. Avançando aqui. O terceiro ponto é o seguinte: se o resultado, o módulo do resultado que vocês calcularam lá da elasticidade de demanda der menor que 1, aí é o contrário. A variação percentual na quantidade é menor que a variação percentual no preço. Nesse caso, dizemos que a demanda é inelástica. Aí é o caso contrário. O preço aumentou 5%, pessoal. Significa que se a demanda é inelástica, a quantidade do bem vai cair no valor menor que 5%. Qualquer valor menor que 5%. 4%, 2%, 1%. Mas vai ser menor, ou seja, não responde tanto ao preço. Pô, tu reduziu 5% o preço e mesmo assim a demanda cai pouquinho, cai 3%, 2%. Então a gente diz que essa demanda é inelástica, ela não tem uma sensibilidade muito grande para preço, pelo contrário, ela é com baixa sensibilidade a variações de preço. Isso é definido como uma demanda inelástica. Agora, se a elasticidade de demanda, o módulo dela, for igual a 1, pessoal, aí o que significa? Alguém pode falar aí, porque a gente está online, pessoal. Eu estou gravando, mas está online. Alguém se prontifica a falar? Nélio. Eu vou chamar os nomes de quem eu conheço, né, que o cara já, depois desses anos todos, né, que ele já fica íntimo. Eveline. Não sei nem se você está aí, né? Eu tô vendo aqui pelos nomes que eu lembro. A Batalha está aí também, a Ariana Batalha. Alguém quer responder? Se você responder de brinde, a voz de você vai aparecer no YouTube. De brinde. E automaticamente também. Bom, já que ninguém falou, ou estão dormindo, ou não estão conseguindo, ou estão sem microfone, eu não sei. Eu não sei se eu posso sair daqui, isso aqui vai pausar a gravação. Mas como tudo a gente tem que tentar na vida, eu vou tentar. Tomara que eu não dê um bug na gravação aqui, né? Vou ter que fazer de novo depois. Vamos ver, vamos visitar vocês. Eu tô vendo vocês aí, eu tô vendo a Gabriela, o Cícero, o Esteve. A galera das antigas, né? A galera das antigas. E aí, pessoal? Depois desses anos todos aí, o Esteve já esteve aqui outras vezes. Vocês não lembram? Ou vocês mataram essa aula? O que acontece quando a elasticidade da demanda é igual a 1? Hein? Ivíquias, Álvaro, seja franco.
Pode falar aí. Lembre de que se você. Pode ser que tenha alguém falando aí, mas não viu que o microfone tá. Lembre de ativar o microfone quando for falar, né? Ninguém quer falar, pessoal. Vocês vão aparecer no YouTube. O rosto de você não vai aparecer, né? Mas a voz, talvez. Talvez, hein? Mas eu vou voltar lá, porque pelo que eu imagino, talvez esteja pausado lá a gravação, porque se eu sair do PowerPoint, eu imagino que ele pause. Então, voltando aqui. Ou não, né? Ou foi gravado isso. A gente vai descobrir. Quem viu isso aqui mais tarde vai descobrir. Me fale, porque eu não vou me ver de novo no YouTube. Né? Me avisem se pausou nessa parte aí. Vamos lá. Primeiro que vem, me avisa. Ok. Ninguém quis falar, o pessoal tá mais acanhado, né? Mas significa, e poderia ter falado isso, né, de forma simples, é o que está escrito já aqui, né, que a variação percentual da quantidade e do preço é igual. Claro, porque daí um dividido pelo outro, qualquer valor dividido por ele mesmo é 1, né? Só podia dar 1. Significa que se aumentou ou caiu o preço 5% do bem, vai aumentar ou cair a quantidade em 5%. A isso a gente chama de elasticidade unitária. Então, a demanda, nesse caso, apresenta elasticidade unitária em relação ao preço. Né? Pode acontecer? Pode, a gente vai ver. A gente vai estudar um pouquinho mais específico, vai ver como que isso acontece em algum ponto. Bacana? Legal? Então, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Então, está aqui o quadro para mostrar para vocês como sintetizar, né, isso que a gente está vendo. Então está ali os 3 possíveis resultados que vão ocorrer. Ou a elasticidade da demanda vai dar maior que 1, ou ela vai dar menor que 1, ou em algum caso ou outro poderá acontecer da igualdade com 1, né? Se os dois valores forem iguais, se a taxa de variação do preço for igual à taxa de variação da quantidade, necessariamente, a matemática não mente, né? Vai ser igual a 1. Maior que 1, como eu falei para vocês, temos então uma demanda elástica, menor do que 1 inelástica, e no caso unitária, quando exatamente igual a 1. Olha só, cada um representa um desses efeitos. Se a demanda é elástica, pessoal, olha só, se ela é elástica, por natureza, do que significa ser elástico, né, a variação da quantidade demandada é maior que a variação de preço. Então, ela é mais sensível à variação de preço, essa demanda. O contrário é lá embaixo. Se for inelástica, a variação da quantidade demandada é menor que a variação de preço. Então, ela é insensível, ou melhor, ela tem pouca sensibilidade à demanda. A gente pode ver no próximo quadro. Né? Então, assim, é fácil de ver. Se for maior que 1, temos uma demanda elástica, temos uma demanda sensível. E se ela for menor que 1, temos uma demanda inelástica, ou seja, ela é pouco sensível a variações de preço. Bacana, está aqui 1, está aqui. Claro, se tivermos exatamente a mesma variação percentual, taxa de variação percentual, aí temos um resultado proporcional. Né? Então, a variação de preço está dando uma taxa de variação igual à variação da quantidade. Legal? Bacana. Então aqui a gente sintetiza o que a gente viu até aqui nesse quadrinho aqui bacana. Bom, aí vamos ver alguns determinantes. O que faz uma demanda ser mais ou menos elástica, né? Ser mais elástica ou mais inelástica. Bom, esse grau de sensibilidade tem alguns fatores geram eles. Acho que um dos principais é esse primeiro ponto aí, né? Que é a questão das necessidades versus os bens supérfluos, né? Aqueles bens que pouco importam. Não é que pouco importa, tem uns bens que são até importantes, mas não são essenciais. Essa é a questão, né? São importantes, assim, porque são lazer normalmente, ou algo que melhore a sua vida de alguma forma,
mas que você não vai morrer se não tiver eles. Essa é a ideia do supérfluo. Agora, as de necessidades é aquilo que você não pode passar sem, né? Não pode passar um mês sem, né? Você pode passar, por exemplo, um mês sem comer, um mês sem tomar água, um mês sem se vestir, até porque senão você vai ser preso, né? Atentado ao pudor. Isso é brincadeira, essa brincadeira tem só para atrapalhar a aula. Bom, então vamos lá. Então, bens cujo consumo é essencial para a vida, as pessoas tendem a ter sua demanda pouco sensível, ou seja, inelástico, né? A demanda tende a ser inelástica para esses bens que são de alta necessidade, né? Que são os bens essenciais à vida, como eu falei para vocês, alimentação, vestuário, água. As alterações de preço. Então, assim, ó, por mais que aumente o preço dos alimentos, as pessoas vão deixar de comprar outras coisas para se alimentar, isso é essencial, né? Então, a demanda tende a ser inelástica para esses bens. Desta forma, os bens de primeira necessidade, como alimentos básicos, remédios também, por exemplo, tendem a ter demanda inelástica, enquanto chamado bens supérfluos, joias, roupas finas, etc., tende a ter demanda elástica. E coisas do dia a dia, eu gosto de usar o cinema como uma coisa. Hoje em dia, acabou o cinema, mas o cinema é uma coisa que é uma coisa boa, assim, é ir no cinema, passar o tempo. Hoje não tem mais, pelo menos por enquanto, não sei, sabe-se lá quando que o cinema um dia vai voltar. Por conta disso, não é essencial, né? Então, e é uma aglomeração, então nesse momento ele foi até proibido. Então, o que que acontece? O cinema, se você sentir que o preço está muito caro, é uma coisa que você vai cortar fora, ou vai ir menos. Pode ser que você não corte, você gosta muito de cinema e coisa e tal. Gosta de ver o filme quando ele recém está sendo estreado. E aí, mas aumentou muito o preço, muitas pessoas vão abrir mão disso. E a gente vai ver por outros motivos, que tem a ver também com bens substitutos e outras coisas. Assim, por exemplo, agora tem muitos substitutos para cinema, então ele é um bom exemplo como um supérfluo. Mas por ser algo não tão essencial, se você se apertar um pouco, cortar o cinema é com certeza algo fácil, né? Nesse sentido. Então a sensibilidade dele é muito alta. Então se aumenta, por isso que os donos de cinema não podem aumentar tanto assim o preço, porque a queda é significativa da demanda, né? Não é um bem essencial para as pessoas. Legal? Bom, e aí aqui também se enquadra o cinema, por isso que eu estava falando, a gente vai ir vendo outro ponto. A disponibilidade de substitutos próximos. Então veja bem, a elevação do preço da manteiga, por exemplo, provocará uma queda no consumo da manteiga. Por quê? Porque ela pode ser substituída pela margarina. É claro, o cara diz, pô, mas a manteiga é melhor. Acho que a manteiga, né, que é vegetal, a outra ali é, sei lá, polissaturada, faz mal. Apesar que a margarina é gostosa, o cara morre do coração, mas é gostoso. E a manteiga, ela é mais dura, é bom tu fazer, sei lá, cozinhar com ela, mas passar no pão é terrível. Mas mesmo assim, a questão é essa, né? Tipo, ficou caro, tem um substituto. Então, algumas pessoas vão. Você pode, não, um ou outro consumidor, ele é mais aguerrido, vai manter pagando cara a manteiga, mas boa parte vai talvez considerar substituir pela margarina e vice-versa, né? Então, quando tem substitutos assim, as pessoas migram, né? Então, se tu aumentar o preço com substitutos próximos, as pessoas vão migrar. Então se perde muito a demanda, tem alta sensibilidade, tem alta elasticidade quando tem substitutos próximos, esse bem. Agora, quando não tem, quando o bem ele é um bem que não dá para substituir ele facilmente, pelo menos, assim, não tem substitutos próximos, tem algo muito parecido, mas que não é a mesma coisa, como as pessoas dizem, aí esse bem acaba tendo uma maior inelasticidade, né? Pode aumentar o preço, porque vai ser difícil as pessoas migrarem para outro bem, né? Por exemplo, neste caso, as pequenas variações de preço da manteiga, continuando com a manteiga, tendem a provocar um gigante impacto sobre a quantidade demandada da manteiga. Gigante impacto é só para um grande impacto, né? Bom, isso foi o que eu disse para vocês, né? É a elasticidade. Por outro lado,
como os ovos não têm substitutos muito próximos, a demanda por ovos provavelmente é menos elástica que a demanda da manteiga. Assim, quanto maior o número de substitutos de um bem, mais este bem tende a ter demanda elástica. Ovos, assim, é claro que o cara faz uma proteína, né? Mas, assim, o cara até faz um ovo mexido no café da manhã, assim, mas é difícil o cara fazer um bife. Tem que estar com muita vontade. Manhã cedo fazer um bife é proteína, né? Fazer um porco assado de manhã é proteína. O cara vai comer um frango assado, né? O cara vai comer um ovo ali mexido, tá? Proteína, pode botar até sei lá, um salame, alguma outra coisa. Embutido é ruim, né? Mas, ou seja, é uma proteína que é gostosa, assim, o ovo, assim. Então, dificilmente de manhã cedo vai ter um substituto. O cara não vai comprar carne para fazer de manhã cedo um churrasco com proteína. Não, né? Então, nesse sentido, o ovo ele é com poucos substitutos, nesse caso em específico. Ele é barato ainda por cima, né? Então, se ficar um pouquinho mais caro, as pessoas continuam comprando ovo. Algumas vão diminuir, mas boa parte até não. Então ele tem uma certa inelasticidade, por conta de não ter tantos substitutos assim. O cara pode dizer, pô, mas tem ovo de ganso, ovo de codorna. Ovo de codorna não tem nada a ver com o ovo da galinha. É diferente. Ovo de ganso não é comum, o ganso é uma coisa artesanal, assim, não nem produção em série. E é um ovo bem maior, seria mais caro. Aí então, pessoal, essa questão dos substitutos também está influenciando a elasticidade, né? Então, quanto maior o número de substitutos, maior é a elasticidade do bem. Depois eu fixo isso. Ok. Pessoal, tem gente que não está conseguindo. O negócio é tentar, né? Até o fim. Então o navegador está dando problema. Bom, mas continuando. Proporção da renda gasta no bem. Quando o peso relativo de um bem no orçamento total do consumidor é muito pequeno, a tendência é que sua demanda seja pouco sensível a alterações nos preços e tenha, portanto, demanda inelástica. A questão é o seguinte, o cara vai lá no supermercado fazer compras e assim, o preço de coisas assim como band-aid na farmácia, ou sal, água, fósforo, e é pequeno assim o valor, né, em relação à renda, normalmente é pequeno assim. Esses bens eles são inelásticos, às vezes assim, o fósforo aumentou 10%. Não sei quanto é que é uma caixinha de fósforo hoje, mas era R$1, foi para R$1,10. Assim, as pessoas continuam comprando fósforo, precisam dele. É claro que a gente está entrando na questão da necessidade, mas também a questão do fato de que o valor é tão pequeno, os 10 centavos, que não tem um impacto grande por conta disso, por causa do impacto desse valor sobre a renda dos indivíduos. Então esse bem acaba tendo uma certa inelasticidade. Mas, como tudo na vida, tem limites. Né? O cara não pode subir de R$1 para R$5, que ninguém vai comprar fósforo. Eu prefiro lá acender, que nem largados e peglados lá, os tocos lá, para pegar fogo, do que pagar R$5 num fósforo. Aí é fogo. Mas, claro, por isso que o produtor de fósforo não vai fazer uma coisa dessa. Até porque vai ter concorrentes, vai ter outros fatores que vão impedir que ele faça isso. Mas é certo que se ele quiser aumentar alguma inelasticidade, tem até determinado limite. Provavelmente ele já explora esse limite. Né? Por outro lado, caso o bem represente uma parcela significativa no orçamento, a demanda tende a ser elástica. Pô, agora se for assim carne, né, alguma coisa que é uma demanda frequente, então você gasta muito com isso, e se aumentar o preço da carne, você vai consumir um pouco menos porque tá caro, né, coisa e tal. E esse tem impacto grande na renda das famílias, assim, então elas tendem a reduzir o consumo e tende a ser elástico daí, né? Bom, no caso da carne até não, porque
pelo item primeira, ela primeira necessidade. Mas, por exemplo, gasolina, sei lá, né? Algo que pese, assim, que venha a você consumir, o valor é grande, se você vai comprar um eletrodoméstico, né? Relativamente importante, não chega a ser uma necessidade, mas é relativamente importante. Só que é o seguinte, se o preço aumentar, como é um valor significativo que você pode colocar nisso, você pode adiar a compra, né? Vou esperar cair o preço, ou não necessito disso agora. Você vai botar um monte de desculpa e não vai comprar. Alguns não, tá, tudo bem, aumentou o preço, mas vou comprar mesmo assim. Mas, em média, porque aqui a gente trabalha com as pessoas como um todo, as pessoas vão responder a esse aumento de preço e não vão comprar, muitas delas. Então, quer dizer que é elástico, né? Dar esses bens duráveis, porque eles têm, a gente vai trabalhar essa ideia dos bens duráveis, e eles têm uma resposta, né, por conta disso. Eles são elásticos em determinado momento, a gente vai ver. E falando em momento, né, o último ponto é a questão do tempo. Né? E aí sim, essa questão dos bens duráveis, a gente vai ver que o tempo influencia também a elasticidade. Não vai ter um tópico só para isso, porque alguns bens eles vão ser inelásticos inicialmente, mas ao longo do tempo eles tendem a aumentar a elasticidade. Tem isso, né? Responde ao tempo. E alguns ao contrário, eles são elásticos inicialmente, mas a natureza econômica deles, digamos assim, é que eles ao longo do tempo tendem a ficar inelásticos. Como vai ter um tópico só para isso, eu prefiro lá nesse tópico a gente se aprofundar a investigação de como alguns bens têm essa mudança de elasticidade ao longo do tempo. Vai ser, acho que se não for nessa aula, ainda na próxima aula provavelmente. Ou na terceira ou quarta aula de elasticidade. Se não me engano, tem 4 aulas. Lá pelas últimas aulas a gente coloca essa questão da análise da variação do tempo e como ela influencia a elasticidade. O que eu posso dizer para vocês é isso. Que existem essas duas possibilidades. O bem ser muito elástico no início e ao longo do tempo ele vai perdendo essa elasticidade, vai ficando mais inelástico. E o contrário também. O bem ser muito inelástico no momento presente, por exemplo, e ao longo do tempo ele vai aumentando a sua elasticidade. Eu comento com vocês mais adiante o porquê disso. Então vamos lá. Determinando básico, então elasticidade de preço, substitutos. Isso aqui a gente já viu, né? Só para frisar. Então, se há muitos substitutos, a demanda é elástica. E se há poucos substitutos, a demanda é inelástica. Isso aqui é muito importante. Bacana. Então, a questão da disponibilidade de substituto e elasticidade. Ok, esse aqui é outra questão já. Elasticidade no ponto. E aqui é o seguinte, aqui é a questão contínua que eu falei para vocês, aqui vai pegar. Então, a elasticidade no ponto, no caso da demanda, mede a sensibilidade num determinado ponto da curva de demanda. Então, a gente está falando de uma função de demanda. E dentro lá da curva ou da reta de demanda, que representa essa função, queremos pegar um ponto específico e dá para calcular a elasticidade naquele ponto específico da demanda. Então, para cada região, né, da curva de demanda, teremos um nível de elasticidade relacionado a outros pontos diferentes, por exemplo. Vamos ver como é que é isso. Exemplo, considere a segunda função. Então, vamos pegar um exemplo numérico. Um exemplo comum aqui, temos a quantidade demandada, que é igual a 20 menos 5P. Legal? Então, calculando a elasticidade para o preço médio e a quantidade média. Vamos lá. O que é o preço médio? Vamos fazer isso de uma forma didática. Olha só. Quando a quantidade é zero, a quantidade de demanda é zero, qual é o preço, pessoal? Só você colocar aqui, né? Coloca aqui zero. Aí você vai passar 20 para um lado, é menos 20, claro, mas daí com menos 5 os dois tornam positivo. Então é 20 dividido por 5 dá 4. Então o preço é igual a 4.
a média do preço, que vai estar entre 0 e 4. Qual é a média entre 0 e 4? É 2, né? Meio, né? 24 por 2 é 2. E a média da quantidade é o seguinte, é só pegar o preço 2 e botar lá na função quantidade, botar lá onde está o preço, né? Aqui, ó. Vai dar 20 menos 5 vezes 2 igual a 10. Então a quantidade média é igual a 10, como está aqui. Estão vendo? Então aí está o preço médio, que é 2, quantidade média igual a 10. E aí? E aí que se a gente calcular a elasticidade neste ponto, vai ser o seguinte, é a derivada parcial daquela função, bom, a derivada parcial daquela função ali em cima, vezes a razão entre os preços, que é exatamente a função elasticidade que a gente definiu. Bom, a derivada parcial é simples, né, daquela função ali. Onde está o preço? Está ali, menos 5p. A derivada vai dar igual a 1 o preço, então sobra só menos 5. A derivada de 20 é zero, né? Isso a gente já até falou anteriormente, é uma constante. Então o resultado da derivada parcial é menos 5. Qual é o preço? É 2. E qual é a quantidade? É 10. Então vai ser menos 5 vezes 2 dividido por 10, que é a fórmula usando esse exemplo numérico. Então vai ficar menos 5 vezes 2 dá menos 10, dividido por 10 dá menos 1. Olha aí, chegamos num resultado. O menos 1 a gente não pode utilizar, lembram daquele ponto que eu falei para vocês? Mas podemos utilizar o módulo dele, que é igual a 1. E se a elasticidade da demanda é igual a 1, o que significa, pessoal? Deixa eu voltar aí com vocês, porque eu estou perguntando a mesma... Ó, aparece, pintou a Eveline aí também. Eu estou perguntando a mesma coisa que eu perguntei anteriormente, por incrível que pareça. E aí, qual é a resposta, pessoal? Mudou a resposta. O que significa elasticidade de demanda igual a 1? Bora lá. Eu sei que vocês sabem. Só deem um passo para frente e falem. Abra os braços assim e pulem. Dê um passo para frente e pule no precipício. Vai lá. Vai lá, Steve. Cadê cadê o Nélio? Cadê o José? E o Nélio já foi dormir, é? Acredito nisso não. Cadê o José Nélio? Então tá. Vai ser que a variação da quantidade é igual a... Exatamente. Isso significa que a demanda é... exatamente. Aí, viu? Isso aí, galera. Sabia que se espremer sai alguma coisa daí. É isso aí, elasticidade unitária. Voltando então lá, né? Elasticidade unitária, pessoal. Olha só, então a gente calculou aquela função demanda ali e chegou no valor igual a menos 1, que a gente não pode usar, mas coloca no módulo igual a 1. E a elasticidade unitária. Beleza, a gente pode dizer, foi um exemplo numérico e teve esse resultado, mas não é só isso. Aqui tem mais um detalhe. Lembre que eu falei, ó, vamos pegar a média do preço e a média da quantidade dessa função demanda. Então, pessoal, não é por acaso que deu elasticidade unitária, porque a elasticidade unitária representa exatamente o ponto médio do preço e da quantidade de qualquer função demanda, linear, né, no caso, né? Qualquer função demanda linear, que isso aqui é uma função linear, né? Ele dá exatamente na elasticidade unitária. Interessante, né? Mas vamos ali, guarda essa informação, já tinha informação guardada, perdida e guarda mais essa, mas não perde. Então, calculando a elasticidade para um preço acima do preço médio. Lembrando, o preço médio deu exatamente a elasticidade unitária. Um preço acima. O preço médio era 2, vamos imaginar um preço igual a 3. Se a gente substituir esse preço lá na quantidade demandada, que é 20 menos 5p,
Então vai ser 20 menos 5 vezes 3. Então 20 menos 15 que dá a quantidade igual a 5, está aqui. Então preço igual a 3, quantidade igual a 5. Agora é só calcular a elasticidade, já temos os pontos, né? Já temos o preço e quantidade. A derivada parcial vai ser sempre a mesma, porque é uma função linear. Então sempre vai dar menos 5. Nesse caso, vezes razão entre preço, que é preço e quantidade. Sendo preço igual a 3 e quantidade igual a 5. Então é fácil de calcular. Vai dar menos 5 vezes 3, que dá 15, dividido por 5 dá menos 3. E agora? Agora a gente tem que a elasticidade com módulo, né, é igual a 3. E aí o que isso significa? Voltando aqui para vocês. Ó, o Cícero já se livrou, ele aproveitou ali. Agora eu quero saber da Gabriela. Fala lá, Gabriela. Sua vez de brilhar. Seus 15 microsegundos de fama. O que vocês acham? Mas tu tem que, se for falar, tem que liberar o microfone. Hein? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso por aqui. Desbloquear o microfone. Eu consigo. O quê? Tá. Eveline. Eveline. Tem alguém rezando aí. Eu vou tirar aqui o microfone. Esteve. Então, assim, quando a elasticidade de demanda for igual a 3, que tipo de elasticidade é essa? Caramba. Beleza. Então vamos lá agora pro Steve. Não, porque eu entendi a tua explicação. Aí, assim, dado que eu entendi a explicação, eu ia passar para outro aluno. É que na verdade é o seguinte, também tem um barulho que vem externo aí do teu microfone. Ah, agora ficou legal agora. Não, tranquilo então. Bom, então vamos lá, pessoal. Senão eu tô achando que não vai andar esse barco aí, então vamos lá. Então é o seguinte, quando é maior que a unidade, como a gente viu, né? Não sei como é que vocês faltaram essa aula, que vocês estão vendo essa aula, pô. É essa aula aqui. Gabriela e Eveline. Como é que vocês faltam? Não, eu estou dizendo que essa aula aqui, a gente viu isso nessa aula aqui agora, nesse momento, há 15 minutos. Bom, bora lá então. É o seguinte, se é maior que a unidade, pessoal, então é demanda elástica. Toda demanda que o resultado da elasticidade da demanda der maior do que 1 é demanda elástica, lembrem. Ok? Por outro lado, se a elasticidade para um preço abaixo do preço médio, temos o seguinte resultado. Bom, porque é o seguinte, preço médio era igual a 2, então vamos supor preço igual a 1. Aí lá na equação de demanda, essa é menos 20 vezes menos 20 menos 5p, p igual a 1, a gente tem 20 menos 5, que dá 15. Então está aqui a quantidade. Aí, novamente, é só substituir na equação de elasticidade. Temos aí, então,
menos 5, que é a derivada parcial da quantidade em relação a preço, vezes o 1 dividido por 15, que é preço sobre quantidade. Vai dar menos 0,33, e aí isto é igual a elasticidade da demanda com módulo igual a 0,33. Que significa o seguinte, pessoal, a gente viu há pouco tempo, que é uma demanda inelástica, ou seja, quando for menor do que 1, temos que a demanda apresenta inelasticidade. Só que aqui, novamente, temos uma informação a mais, que é o seguinte: o preço maior que a média deu uma demanda elástica, e o preço menor que a média deu uma demanda inelástica. E isso não é um acaso, não. O preço médio, que gerava aquela quantidade média, dava exatamente a elasticidade unitária. E a gente botou um acima, deu demanda inelástica, um abaixo, deu demanda inelástica. Isso não é acaso, pessoal, porque todo preço acima do preço médio do bem vai dar uma demanda elástica, assim como todo preço abaixo do preço médio do bem vai dar uma demanda inelástica. E exatamente o preço médio é o ponto em que ocorre a demanda de elasticidade unitária. Bacana. Isso dá para ver no gráfico. Esse que é o barato. Olha só. Não, tem os casos extremos ainda. Eu esqueço dos casos extremos. O que seria um caso extremo? Bom, tem os casos extremos. Aqueles ali são os comuns. Acima de... O que seria o extremo? Né? Tem os 3 comuns, digamos assim, não são extremos. São moderados, né? Que seria elasticidade igual a 1, elasticidade maior que 1, elasticidade menor que 1. Aí o cara pensa, pô, mas o que vai ser fora disso? Ou é maior que 1, é menor que 1, é igual a 1, né? Se já não pega toda a matemática do negócio. Não, os casos extremos a gente vai ver agora que tem pontos específicos. Olha só, quando o preço é 0. E agora, José? Na nossa equação, que a quantidade demandada era igual a 20 menos 5P, é fácil de ver que quando o preço é 0, é de graça, bem, né? A quantidade é 20. Né? E aí, dá para calcular a elasticidade? Bom, vamos pegar a fórmula lá e encaixar isso aí. Olha só, dá para calcular. A derivada parcial da quantidade em relação a preço é o menos 5, como eu falei, isso não muda. O preço é 0, a quantidade é 20, então é 0 dividido por 20, vezes 5. 0 sendo dividido por qualquer coisa, ou multiplicando qualquer coisa, é 0. Então tá tranquilo. Né? Só que 0, pessoal, a elasticidade de demanda igual a 0, ela tem uma peculiaridade. O que é isso? Isso significa que não tem elasticidade, é a falta de elasticidade. E para isso também tem um nome que a gente chama de demanda anelástica. A, né, lá do sentido grego, onde vem a ou a antes, no sentido de negação, a não existência. Né? Então é isso que acontece, a não existência da elasticidade, quando a elasticidade é 0. Bacana? Então a elasticidade, é como se não houvesse a variação ali do preço, é 0. E agora, suponha que o preço é igual a 4. Pessoal, se o preço for igual a 4, a gente tem lá na equação 20 menos 5P, 5 vezes 4 vai dar 20, então vai 20 menos 20 dá 0 na quantidade. Esse é outro caso extremo. E aqui é um pouquinho mais complicado, que é a quantidade que é 0. O preço vai variar, a quantidade não vai variar. E aqui a gente tem que usar uma coisa que vocês lá da matemática 1 vocês têm que trazer de novo. É o seguinte, o limite lockdown, né? Lockdown, que é os limites quando tende a 0, quando tende ao infinito. Vamos pensar mais ou menos assim. Para quem estudou limites, isso aqui está tranquilo. Para quem não estudou, está tranquilo também, porque eu vou explicar. É o seguinte, quando você faz a derivada parcial, vai dar menos 5, aí você tem lá preço dividido pela quantidade. O preço é 4, mas a quantidade é 0.
Aí a primeira coisa que o cara vai se atirar, né, vai dizer, isso não existe. Não existe. Ou não existe quantidade dividida por zero. Está relativamente errado. Não é que não existe. O cara que é matemática vai dizer, não, é que é indeterminado. O que é isso? Agora vocês vão ver o que é uma coisa indeterminada. O infinito é indeterminado. Porque é o seguinte, se o preço tender a cair, ou melhor, vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Se o preço for um valor lá tal, não importa, mas a quantidade tender a cair a um valor baixo, e cada vez menor, maior vai ser o valor dessa razão. Né? 4 dividido por 4 é 1. 4 dividido por 2 é 2. 4 dividido por 1 é 4. 4 dividido por 0,5 é 8. 4 dividido por 0,25 é 16. 4 dividido por, sei lá, por 0,10 é 40. Então, pessoal, cada vez que o número vai caindo, vai aumentando essa razão, vai aumentando cada vez mais. E porque tem aquele menos, por isso que o infinito é negativo, mas se a gente andar mais um pouquinho, a gente vê que ele é positivo. Né? Então, assim, cada vez que vai se aproximando do zero, maior vai ser esse número. Vai ser milhões, trilhões, quatrilhões. Né? Números gigantescos, assim. Cada vez que se aproxima do zero, então se aproxima de um valor próximo ao infinito. Essa é a ideia. Então essa é a ideia do L'Hopital. É um limite, né, que vai se aproximando de zero. Essa razão vai se aproximando do resultado dela de um valor que é infinito. E aonde é o infinito? Alguém sabe me dizer onde é o infinito? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu acho que é mesmo, porque o cara deve receber o prêmio Nobel lá, né? E aí ganha $1 milhão. Eles pagam mesmo. Onde é o infinito? Alguém está tentando. Não, o infinito seria mais próximo de. Não sei, cara. Do fim do universo, talvez. Sei lá, uma coisa tão gigantesca que talvez ele não exista mesmo no final. Mas, como a gente não sabe a existência ou não do infinito, que é um número gigantesco, então a gente diz que ele é indeterminado. Então, talvez não existir, o infinito não existe, seja uma coisa muito direta, assim. Agora, dizer que ele é indeterminado, aí seria mais razoável. Então, é um valor indeterminado, né, quando se divide algo por zero. Então, pessoal, é um valor tão grande que é o infinito. O infinito é algo indeterminado. Mas, para nós, na economia, vai além da matemática, isso aqui é uma demanda perfeitamente elástica. E por incrível que pareça, a gente vai trabalhar com ela, com a demanda perfeitamente elástica, lá na frente, lá em concorrência perfeita. O que é uma demanda perfeitamente elástica? É uma demanda que, se o preço aumentar um pouquinho ou cair um pouquinho, a demanda vai para o infinito. Isso é possível? A gente vai ver aqui. Sim. Mas espera aí, tem coisa que a gente tem que guardar para o futuro, né? Porque daí é informação demais. A priori, essa é uma demanda perfeitamente elástica. Porque ela não é só maior que 1, ela não é só maior que 1, ela é mais de 1 milhão, ela é mais de 1 trilhão, ela é mais de 4 trilhão, ela é extremamente gigantesca, essa taxa de variação. Essa é a ideia. Ok? Mas esses são os casos extremos, né? Agora vamos analisar isso no gráfico. Como eu falei para vocês, dá para ver isso na demanda. Está aqui, ó, uma curva de demanda linear, representando por uma função linear. Da forma genérica, como a gente viu, era A menos BP. Da forma numérica que a gente está vendo, é 20 menos 5P, a quantidade demandada. Que vamos supor representa essa reta aí azul. Legal? Olha só. O ponto da qual os preços médios ocorrem, que é o preço igual a 2, a quantidade igual a 10,
nós vimos que neste ponto, qual é a elasticidade? É igual a 1. Lembram disso? A gente calculou lá. Ou seja, elasticidade unitária. Neste ponto da demanda, a gente diz que nos pontos médios, ou melhor, nesse ponto aqui, que é o ponto médio, a elasticidade unitária é igual a 1. Tá aqui o cálculo que a gente fez lá, caso você não lembre. Bacana? Agora vamos ver no ponto acima, que esse é o preço igual a 3, que faz a quantidade cair para 5, né? O que acontece? Bom, calculando lá, a gente viu que a elasticidade é igual a 3, ou seja, maior que 1. E qualquer valor maior que 1 significa que a demanda é elástica, pessoal. Qualquer valor maior que 1 significa que a demanda é elástica. E a gente fez esse cálculo lá também. Está aqui ele de novo, para quem não lembra. Bom, fizemos também o cálculo para o preço menor do que o preço médio, preço igual a 1, que dá uma demanda igual a 15. Neste ponto, a gente viu que a demanda é inelástica, ela é menor do que 1. Bacana? Bom, pessoal, a gente vai ver que isso não é um acaso, como eu falei para vocês, é um padrão. Também vimos que, caso a gente tenha um preço igual... Não, esse caso aqui a gente já foi o cálculo que a gente acabou de fazer. Caso a gente tenha um ponto, que é aquele ponto ali que apareceu agora, onde o preço é 0, né, a quantidade é 20, o preço é 0, aí a gente tem uma demanda anelástica, ou seja, como se não existisse nesse ponto elasticidade. Legal? Foi o cálculo que a gente fez, preço igual a 0, quantidade demandada igual a 20. E por último, lá em cima, naquele ponto que apareceu lá no 4, é quando o preço é 4 e a quantidade é 0. Neste ponto, a gente viu que a elasticidade é infinita. O que a gente chama de demanda perfeitamente elástica nesse ponto. Bacana? Então, cada ponto tem uma representação. Só que alguns pontos são únicos e outros não. Aqueles que não, a gente vai chamar de conjunto de pontos. A gente vai ver por que agora. Está aqui o cálculo da demanda infinita, demanda perfeitamente elástica. Vamos ver então. Bom, essa constante aqui foi o que nós perseguimos em toda a análise, né? Porque a derivada parcial é igual a 1, é igual a menos 5, independente, porque é uma demanda linear, né? Ele vai dar sempre menos 5. Espera aí, pessoal, que eu tenho que pegar o cabo aqui, que a bateria está caindo. Voltando. Beleza? Ok, então vamos lá. A demanda linear vai ser sempre essa constante. Imagina se você pegasse esse aqui, ó, que é essa função aqui, que é a função genérica, né? Ou seja, qualquer valor pode assumir A e B. A derivada dele vai dar o quê? Vai dar menos B. B é uma constante qualquer. A derivada vai dar sempre ele. Ele pode assumir qualquer valor. Por exemplo, 5, né? Que significa menos 5 ali. Então, sempre que a derivada parcial de uma função demanda der uma constante, é porque ela é uma demanda linear. De forma mais geral, na matemática, qualquer derivada de uma função linear é uma constante, né? Bacana. Então tá, como eu falei para vocês, existem pontos únicos, que são esses três. É o ponto da elasticidade unitária, que a gente já viu, né? É o ponto onde exatamente onde ocorre o preço médio, a quantidade média. O ponto da demanda elástica ali embaixo, que é o ponto onde o preço é 0. E lá em cima, o ponto em que a demanda é perfeitamente elástica, o ponto em que a quantidade é 0. Legal? Conjunto de pontos.
que é isso? Olha só, qualquer ponto acima do preço médio é de uma demanda elástica. Inclusive, podia até incluir aí a demanda perfeitamente elástica, mas vamos deixar de fora. Todo ponto até o limite ali, onde a quantidade é zero, aí não, temos que a demanda elástica. Então, todo conjunto de pontos que acontecer nessa região da demanda significa demanda elástica. E, da mesma forma, todo ponto abaixo do preço médio que acontecer nessa outra região da demanda, todos os pontos ali, que são infinitos pontos, digamos assim, a demanda é inelástica. Então, para cima do preço médio, todo mundo é elástico. Todos os pontos da demanda é elástica. Abaixo do preço médio, todos os pontos da demanda são inelásticos. Essa é a ideia. Então, são os conjuntos de pontos. Né? Bacana. Tá aí acima, tá aí abaixo. Essa parte, então, esverdeada, a gente já definiu. Esses efeitos que quando eu fiz isso aí, botei, parecia que tinha algum sentido, né? Trocar de cor, mas só para lembrar. Ok. Travesseiro aparecendo é fogo. Tá, agora vamos dar exemplo, vamos dar nome aos bois, né? Até boi. Aos produtos, vou dar exemplos aqui. Olha aqui, ó. Como eu falei para vocês, dá para ter uma ideia da elasticidade de cada demanda, de cada um desses bens. Por exemplo, pessoal, estão vendo o fósforo lá embaixo? Lembra que eu falei para vocês que dado que pode aumentar, reduzir o preço do fósforo, que vai ser em centavos. As pessoas não ligam tanto para isso e coisa e tal. A gasolina também é inelástica, vai deixar por outros motivos, os alimentos, porque são essenciais. Então, esses bens tendem a ser inelásticos. Né? Já ali pelo meio, ali, temos o peixe, né, que é um alimento, mas assim, é um alimento que seria bom se as pessoas comessem mais, mas as pessoas normalmente optam mais carne, né, mais frango, e de vez em quando peixe. Então ele tem uma elasticidade unitária, tem uma variação média, digamos assim. E aí, bebidas, carros, coisas que são mais caras, como casa, né, que daí o cara tem que juntar a vida toda ou pagar a vida toda uma dívida. E aí, prazer, né, o cara não vai tomar cerveja todo dia. Não, se o cara queira ser um alcoólatra, né? Aí pode ser que seja um bem essencial, daí botam lá. Mas são bens que têm elasticidade, ou seja, que já não são essenciais, né? Então costumam ser esses aí, ou tem um peso muito grande na renda, né? Então veja bem, se aumentar o preço do bem, você vai pensar melhor se compra ou não, ou se compra ou se tem muitos substitutos, você compra um outro substituto, comprar uma moto ali, uma Bis ali, em vez de comprar um carro, ou tomar Skol em vez de cerveja, né? Mas Skol não é cerveja, pode ser com repolho, que eles fazem fermento, com milho, sei lá, essas coisas. Bom, eu não, nem bebo. Então, não bebo mais. Bom, então existe esse conjunto de bens que apresentam maior ou menor elasticidade dadas suas características, né? E que eu estou colocando aí, em comparação aos pontos da demanda também. Outro exemplo, isso aqui foi uma estimativa feita para alguns bens, né, que eles apresentavam de elasticidade. Olha, vocês podem ver que o sal, a água, o café também, cigarro, coisas que têm baixo valor, não são inelásticos, né? Tem pouca elasticidade. Calçado já tem um pouco, é inelástico também, abaixo de 1, mas pode ver que como é algo essencial, né? Você afinal de contas precisa se calçar, ele acaba sendo inelástico também, né? E até porque tem muitos substitutos, né? Você pode
usar tipos de calçados diferentes, coisa e tal. Então ele acaba sendo inelástico também. Habitação, como eu falei para vocês, ó, pesa muito no orçamento, coisa e tal. Então tem uma certa inelasticidade, às vezes é mais elástico, dependendo da habitação. Então tem essa variação, está num ponto mais de elasticidade unitária. Aí automóveis, essas coisas, viagens para o exterior, sei lá, refeições, restaurante, são coisas que apresentam alta elasticidade, viagens aéreas, cinema, tal. Olha, o cinema é extremamente elástico, né? Quase 4 ali. Marcas específicas de café, aí já é frescura. Não, tô brincando, quem gosta de tomar café, compra umas marcas mais saborosas. Pô, mas se aumentar muito o preço, você vai ficar. O cara vai lá comprar o Melita mesmo, né? Não vai ficar de coisa. Isso aí é pra você tomar de vez em quando, uma coisa meio gourmet. E cinema, como eu falei para vocês, viagens aéreas. Se cair o preço, ótimo, muita gente vai comprar, mas se subir o preço muito, as pessoas vão responder para isso. Então, é claro que essas empresas já sabem disso e lidam com isso. E a gente vai também tratar essa questão de como as empresas lidam com a demanda e a gente vai ver que é essencial essa questão da elasticidade, principalmente quando é monopólio, oligopólio. Eles têm que observar muito bem a demanda. Então, mesmo o monopólio, pessoal, ele não vai lá, eu vou botar meu preço nas alturas. Não. Essencial, a gente vai ver isso, é a identificação da elasticidade da demanda. Ele não vai botar a perder, né? Ele vai calcular e ver qual é o melhor preço possível para ter o retorno. Tem a vantagem de ser monopólio, né? Você quem define preço, quantidade, mas você não pode definir assim não. Se o seu bem não é essencial, você pode perder muito, né, se definir errado. Legal? Bacana? Então veja bem, outra forma de interpretar, assim, por exemplo, elasticidade de preço da água, 0,20, como está ali, ó. Claro, né, como eu falei, como é que ela vai fazer? Vai parar de tomar água? Claro que não, né? Sugere que um aumento, por exemplo, de 10% no preço da água poderia reduzir a quantidade demandada em apenas 2%. Olha, é uma outra forma de avaliar. Então, se deu 0,2, é a mesma coisa. Por exemplo, pessoal, habitação, acho que até o próximo exemplo. Não, não é. Mas eu vou colocar aqui. Habitação, como é um ali, é aquilo que a gente falou, é unitário. As variações procedem ser iguais. Assim. Então, se aumentasse 10%, cairia em 10% a demanda por esse bem. Da água, aí é fácil de interpretar como a gente fez, como tá sendo escrito aqui também. Se aumentar 10% da água, a quantidade, como é inelástica, vai cair só 2%. Agora, veja bem, a elasticidade de uma marca de café específica, que tem uma alta elasticidade, 5,6. Né? Então, sugere que o aumento de 10% no preço do café, deste café específico, vai diminuir a quantidade demandada em 56%. Mais da metade das pessoas não vão comprar mais café. Está caro agora, 10%. Não é essencial. Vou comprar um Melita, como foi vocês, ou qualquer outra marca mais barata. Talvez a qualidade não seja tão boa, talvez eu goste, não importa. Muitas pessoas vão responder dessa forma. Ou seja, segundo essa estimativa, 56% das pessoas em 10%. Então veja bem que é importante você conhecer a elasticidade. Né? Você não vai tacar lá para o seu produto qualquer coisa. Eu acho que deve aumentar 10%. Por quê? Porque eu acho que sim. Você pode ter um efeito muito ruim. Bacana, exercício. Encontre a elasticidade de preço da demanda no ponto de equilíbrio. Olha aqui, já estamos vendo coisas das aulas passadas. Pessoal, esse exercício aqui em específico, ele tem lá na lista que eu já comentei para vocês na outra videoaula. Né? Praticamente tudo aqui é videoaula, né, pessoal? Cara, não estou dando aula no YouTube, né? Estou dando aula aqui ao vivo, mas vou botar lá no YouTube. Fazer tudo videoaula. A diferença é que ou ela é gravada ou ela é live, né? Ao vivo, assim. Só que, pô,
Eu estou tentando tirar assim leite de pedra com vocês, assim, porque eu tô querendo que vocês venham interagir, responder perguntas, mas pelo visto não tá muito dando certo, então não faz muita diferença eu botar lá o vídeo ou a gente fazer por aqui, pelo visto. Então talvez eu bote mais vídeos lá. Claro que se é presencial mesmo, né, que esperamos que no futuro a gente volte a ter aulas presenciais, aí a interação é maior, mas aqui parece que não tem muita diferença eu gravar o vídeo ou fazer com vocês. E aí, mas voltando aqui. Então vamos lá, vamos pegar essa função aqui. Isso aqui é dos exercícios, eu não me lembro agora qual é, mas é um dos primeiros ali. Não me lembro se é o primeiro, o segundo, ou o terceiro exercício, mas é um dos primeiros ali. Tem esse. Então já estamos fazendo o exercício da lista. Temos essa quantidade ofertada, como vocês podem ver aí, e essa quantidade demandada, nesses valores aí. Então, pessoal, ele quer a elasticidade do preço, da demanda, no ponto de equilíbrio. Então, é uma elasticidade pontual. Claro que, para encontrar esse ponto, a gente vai ter que fazer aquela análise de equilíbrio que a gente viu nas aulas passadas. Então, encontrar o equilíbrio. Vamos lá. Bom, eu não vou fazer aqui o cálculo do equilíbrio, que isso aí foi o que a gente já fez na aula passada. Mas fazendo esse cálculo, vocês vão encontrar um preço de equilíbrio igual a 8 para essas duas equações e uma quantidade de equilíbrio igual a 1819. Legal? Aí sim, vocês vão calcular a elasticidade de preço da demanda agora, depois de fazer isso. A derivada parcial da quantidade demandada em relação ao preço é menos 163, e aqui vai um detalhe, um aviso. Vocês têm duas equações, mas vocês não podem pegar de qualquer equação a derivada parcial. Necessariamente, e por lógica, né, vocês vão usar a equação da demanda, porque você está calculando a elasticidade de preço da demanda. Então não vai errar, vai que o cara acha que, assim como equilíbrio, se substituir o preço em qualquer uma, pode pegar qualquer uma para fazer o cálculo de elasticidade. Se pedir elasticidade de oferta, você faz pela oferta, mas nesse caso específico, que pede elasticidade de preço da demanda, pela demanda. E aí, uma indicação para você não errar é que pela demanda, como eu falei para vocês, não vai dar um resultado positivo, vai ser negativo. A demanda dá sempre um resultado negativo. Neste caso, menos 163, que é o coeficiente angular, que vocês podem ver. Ok? Então é fácil, a partir disso já temos o cálculo, a derivada parcial vezes a razão do preço. A derivada parcial menos 163, o preço de equilíbrio é 8 e a quantidade 1819. Então o preço dividido pela quantidade vezes 163 dá menos 0,72. Então está aí. Coloca um módulo, temos então que a elasticidade preço da demanda é igual a 0,72, que, claro, menor que 1 significa que a elasticidade é o que? Eu quero que vocês respondam. Agora sim, pegando o jeito. Inelástica, pessoal. Então, neste caso, o ponto de equilíbrio foi lá, mas só nesse caso. Pessoal, não vai confundir com ponto médio e quantidade média. Isso é outra coisa, e é da demanda só. Aquilo lá sempre vai ser elasticidade unitária. Mas o preço de equilíbrio, ele é variável, ou seja, depende aonde vai estar a oferta e demanda, em que nível elas vão estar, que se cruzando dá o preço de equilíbrio e quantidade de equilíbrio, que pode sim estar acima ou abaixo da média em relação à demanda. Depende muito onde vai estar a oferta, né, para dar o equilíbrio. Então, neste caso em específico, ela deu um valor que representa um ponto da demanda. Então, a oferta está passando exatamente num ponto da demanda em que ela é inelástica. Bacana, porque um ponto de equilíbrio é num ponto da demanda inelástica. Isso aí. O vídeo de hoje, então, que bom. Quando chega no vídeo, significa que it's the end, né? Acabamos. Alfred Marshall. Pessoal, procurem lá. É muito legal esse vídeo, porque o Alfred Marshall, eu acho que eu falei errado, né? Eu falei John Hicks. John Hicks foi o cara lá que sintetizou as curvas de SLM, é um neoclássico também, então foi um erro que dá para considerar, mas foi o Alfred Marshall, na verdade.
o pai da elasticidade. Então, obviamente que hoje, por conta disso, né, dessa aula, a gente teria que ver algo sobre a vida dele. Muito parecido com a gente viu da vida do pai da economia na primeira aula, né, que foi o Adam Smith. É interessante vocês verem o Alfred Marshall, né, também inglês. Claro que o Adam Smith era da Escócia, mas vamos pensar assim como Grã-Bretanha, né, coisa e tal. O Reino Unido, sei lá, são diferentes, mas enfim. Alfred Marshall, pessoal, ele sim foi quem criou essa questão da elasticidade, coisa e tal, esse conceito, né, muito bacana. A gente está trabalhando ele, então nada melhor do que ver um pouco sobre a vida dele, né? Então tem esse vídeo aí e novamente, o que, que eu quero? O que, que eu quero? Quero que vocês façam uma relação entre o vídeo e a aula. Bacana? Pessoal, é o seguinte, vocês vão montando isso aí, vão montando isso aí que eu estou pedindo dos vídeos, aula, para cada aula, e vão guardando. Não precisa me mandar agora ainda. E quando eu pedir, vocês mandem tudo que vocês tiverem, para cada aula que a gente está fazendo, a relação do vídeo com a aula. Porque às vezes o cara está achando, pô, mas esse vídeo aí eu vou embora, vou dormir. Não, tem a ver com a aula, não tem que botar um vídeo que, vou botar aqui, sei lá, sítio do Pica-Pau Amarelo. Não, só poderia ser até se tivesse que ver com a aula, né? Então essa é a ideia, né? Então vocês façam também um pequeno, né, resumo ali dos pontos, identificando a relação do vídeo com a aula, inclusive essa do Alfred Marshall com a aula. Então pega lá um caderno, sei lá, ou faça um Word, aula tal, vídeo, sei lá, aula, elasticidade, preço da demanda, ou elasticidade. Vídeo, Alfred Marshall, a relação, biriri, bororó, né? Façam lá, assim para cada aula, e vão guardando, vão montando isso aí. Depois eu vou analisar individualmente, não vale passar um para o outro, se ficar copiando eu vou descobrir, eu sou ninja. Bacana?